E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Não sei se tem a questão de metaverso, TikTok, enfim, seja mais difícil tu diagnosticar, tipo, ter um diagnóstico único. E daí talvez seja melhor ir por esse lado do funcional. Cara, talvez, velho. A questão do metaverso, você sabe o que é metaverso? Velho? Eu sei o que é metaverso. Eu sou velho, mas assim, essas informações... Eu sou analógico, pessoal. Cara, analógico e digital. Pensa assim, se o TikTok, ele é extremamente... Você já viu como é que é o TikTok? Eu tenho TikTok. Cara, ele te prende ali dentro, cara. Ele não tem borda. Você pode passar e em qualquer momento vem outra coisa, você luz, é um monte de tela. E hoje tem estudos mostrando que você tem quando você tem um excesso de uso de tela por crianças, etc., você aparentemente tem um problema do neurodesenvolvimento da criança. Os filhos do querido Mark não têm nem acesso, né? Eles não têm? Eles não têm. Eles não têm ele não vende a droga para os filhos. Ele não vende a droga para os usuários, filhos dele. Cara, a gente tem que pensar que o cérebro está o tempo todo se adaptando, né? Você dá estímulos novos, ele vai usar aqueles recursos do jeito que a estrutura permite, né? Isso pode criar novos transtornos? Pode. Mas o que ele está falando, que a gente está retornando, é um retorno a Skinner, né? Os lacanianos gostam de dizer que eles fizeram o retorno a Freud, a gente está fazendo o retorno a Skinner, né? Que é a ideia de a gente parar de olhar para a classificação, né, tratar o sintoma a partir da classificação dela. Quem conhece a terapia cognitivo-comportamental sabe que ela veio muito modulada pelo DSM, certo? Então, você pega ali as terapias de segunda onda, elas vão estar muito moduladas pela ideia de transtorno. Então, você vai ter a terapia cognitiva para depressão, a terapia cognitiva para ansiedade. Os livros são organizados assim, né? E a ideia é que você transcenda isso, que você faça uma análise experimental do comportamento. Eu gosto de dizer uma análise experiencial do comportamento, porque a gente transforma o paciente no cientista. A gente é só o orientador, né? E aí você consegue efetivamente ver quais são os aspectos, porque tem uma série de aspectos funcionais que são internos, são privados, certo? Tem uma série de partes do contexto que não são totalmente claras para um observador externo, né? E aí você consegue delimitar quais são todos os, digamos assim, as consequências que estão ali. Um comportamento nunca tem só uma consequência, ele tem várias consequências. Algumas vão ser reforçadoras e outras punitivas. Geralmente o cérebro ele vai dar valor para uma ou para outra, que é aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que as pessoas que estavam lá na minha aula gostavam de assistir minha aula, mas o gostar de assistir minha aula não era reforço suficiente para eles virem toda semana à aula. Às vezes, ele não vai cobrar chamada, estou cansado, você trabalhou o dia inteiro. Aí ele conseguiu uma justificativa que autorizava ele para casa, ele ia para casa, ou para o bar, ou sei para onde, certo? Então, é isso que a gente não entende. A gente, além de a gente não controlar o nosso comportamento, a gente produz as justificativas que vão liberar esse comportamento, certo? Então, não adianta você dizer, não, eu gosto de conhecimento, eu também gosto. Podia estar em casa agora assistindo, sei lá, um documentário, um podcast bacana, com alguém falando alguma coisa, tipo Wesley. Podia estar vendo um podcast Wesley em casa. Eu gosto. Eu gosto, deitado na cama, comendo pipoca, sei lá, ia ser mais reforçador. Certo? Então, o que a gente tem que contabilizar nessa questão é que quando você cria um grande sistema de classificação, você perde essas singularidades. Mas quando você trata o indivíduo, você trata as singularidades. Certo? E isso é uma coisa que não é que a gente está retornando para isso, é que a gente viu que, além disso, não tem muita coisa. Isso, perfeito. A gente saiu explorar lá, deu uma olhada, mas pelo jeito tem que voltar um pouquinho, porque... Dá um passo para trás. Pô, e nessa ideia do TikTok ali, tu falou do que o cérebro, ele meio que se adapta assim ao meio... Tipo, é como se o cérebro pode ser meio burro, e daí ele se adapta ao TikTok, tipo, o máximo que ele precisa ser, digamos. Por isso que as pessoas, digamos, vão ficar mais burras com o TikTok. É uma simplificação, mas eu gosto de dizer que o cérebro trabalha numa relação econômica. Custo-benefício. O TikTok, ele tem um custo muito baixo e para o cérebro, benefício muito,
Muito bacana. Pegando essa coisa da dopamina, o TikTok, de certa forma, ele otimiza a liberação de dopamina. Pronto. Ô Fábio, e você, cara, porque se a gente for pensar a apresentação desses determinados estímulos para um organismo relativamente novo, ou seja, neuroplasticamente ainda com bastante cancha para modificar via neuroplasticidade os circuitos, existe na sua análise uma possibilidade de ocorrer um emburrecimento da pessoa? Porque pensa assim, ó, legal isso você falar. O custo, o cérebro ele começa a ter como referência a obtenção daquele prazer rápido e econômico, e depois para ler um artigo em inglês num tema que você não conhece, cara, vai ser muito difícil, mais custoso, muito né? Mais difícil. Muito mais difícil. Acho que vai ter uma seletividade aí também, né? Com algumas pessoas, digamos assim, atingindo níveis de desempenho melhor do que outras. Mas tem uma coisa interessante nisso que você falou, sabe, cara? Porque é difícil de avaliar realmente essas consequências futuras. Mas tem um pesquisador, não vou lembrar o nome também, que ele fala do efeito Flynn. O que é o efeito Flynn? É um efeito onde, a cada geração, os nossos resultados em testes intelectuais vão ficando maiores. Cada geração tem uma performance melhor nos testes intelectuais. Isso era um negócio que dá para falar um monte sobre isso, eu adoro falar sobre isso, né? Mas existe um autor que ele diz que agora, essa geração que vai vir agora vai ser a primeira geração que vai ter desempenho pior do que seus pais. Cara, meu pai me mandou um vídeo falando sobre isso. Isso. E aí, cara, mas aí eu tenho eu tenho meus dados, né? Porque eu faço muita avaliação agora na epidemia, cara, choveu a avaliação, principalmente de crianças, porque as crianças... O pessoal entender, é avaliação neuropsicológica. Neuropsicológica, isso, obrigado. Porque as crianças em casa, os pais vendo as crianças assistindo aula, e aí começou a pipocar um monte de preocupação. E uma das coisas que me chama a atenção, até conversei com uma colega, e ela disse que também percebe um pouquinho disso, é que a gente não está tendo necessariamente uma piora no desempenho dos testes, cognitivo nos testes, né? É porque é um desempenho muito específico, desempenho psicométrico, né? Em testes de inteligência, que a gente chamava. O que eu estou vendo na minha clínica é o seguinte: as habilidades verbais estão subindo. Ou seja, as crianças estão falando melhor mais cedo. Estão falando melhor, os desempenhos de execução não verbais estão piorando. O que é um desempenho de execução não verbal? Por exemplo, você tem uma imagem abstrata geográfica e conseguir copiar ela com uma estratégia adequada. E fazer a mesma imagem. Você olhasse a mesa e copiar ela numa folha. Tem um teste que a gente chama de... Pega uma folha de papel para mim, por gentileza. Alguém consegue uma folha de papel e uma caneta? Eu vou falar do teste de figura de rei, que é o teste que envolve inteligência não verbal e envolve memória visoespacial também. Que ele é um teste onde você tem que copiar uma figura complexa, composta por vários tipos de formas geométricas. Essa figura, para você lembrar dela, você precisa ter uma estratégia de construção. Isso é muito legal, cara. Quanto mais evoluída for a estratégia de evolução, mais fácil você consegue memorizar ela, certo? As crianças estão tendo desempenho cada vez pior nesse tipo de tarefa. A gente tem uma outra tarefa que faz parte de um subteste que a gente chama de VISC, né, que é as escalas Wechsler de inteligência, né? E geralmente eu tenho visto uma piora da performance nesses testes. Cuidado com a nossa mesinha nova. Mesinha nova, cara. Cara, isso aqui é muito legal, velho. É muito legal isso. Ou seja, estão ficando com preguiça de elaborar estratégias. Mas eu diria que eles não estão sendo exigidos para elaborar estratégias. O meio que elas estão vivendo não está exigindo muito, daí não desenvolve, sei lá. A gente estava falando sobre um... Como é que é o efeito? O efeito de Flynn? Efeito Flynn, se eu não me engano. É que até pouco tempo as gerações futuras sempre superaram as passadas em questão de testes de inteligência. E aparentemente agora vai ser a primeira vez que vai ficar pior. Caralho. Ó, esse daqui é o teste da figura de rei. Você consegue se lembrar de todo o teste. Bota pra câmera lá pra eles se você tem uma estratégia para montar ele. Agora você tem que pegar uma folha e copiar igual. Tipo, eu vou copiar, eu vou te mostrar esse desenho. Você vai copiar
E daí eu vou tirar esse desenho daqui, você vai copiar Você de tem que novo. fazer. E depois de tantos minutos eu vou te fazer para copiar de Como é que novo, você né? faria, cara? Você tem alguma estratégia na sua Eu vi cabeça? ele desenhando, né? Daí eu já me deu um Ah, plano. entendi. Isso. É. Aprendizado social. Exato. Isso é muito legal. Começou pelas figuras maiores, assim, as macro. Fui colocando as figuras. Mas tem gente que vai fazer assim, ó, vai querer vir fazendo contorno, Isso. certo? E aí você consegue ver a maturidade das estratégias de desempenho delas a partir disso. Né? Esse tipo de habilidade eu tenho visto, e óbvio, é um dado empírico, a gente não pode levar isso em consideração, a gente precisa de estudos e mais estudos para isso. Mas eu tenho visto com mais frequência essas habilidades menos desenvolvidas. Agora a pergunta, será que elas vão estar menos desenvolvidas ou será que o período de desenvolvimento dela está se alargando? Isso é uma coisa que eu me pergunto. Certo? Então, a gente vai ter que demorar algum tempo para poder responder Os isso estudos daí. não são tão conclusivos ainda para dizer que realmente estão ficando mais burros. Porque é muito cedo ainda. Mas né? o que você ganha e o que você perde com isso? Fazendo isso, Não, tipo, qual é a função disso... Qual é a função disso? Tipo, por que esse comportamento não está sendo exigido, assim? Não está meio que sendo... Porque esse comportamento ele envolve basicamente a conexão entre as áreas de planejamento, as áreas motoras, as áreas sensoriais. Certo? É uma coisa que a gente faz com muito menos frequência. Às vezes o EAD não exige isso, às vezes a criança não joga mais futebol, não corre na rua, fica mais no computador, no TikTok, etc. E ele usa menos essas faculdades cognitivas. Quando você vai alfabetizar, você não lembra, talvez você não lembre disso. Eu lembro, você tinha linhas pontilhadas assim com círculos, quadradinhos. Lembra disso que você ficava Caderninho de 2 caligrafia. horas? Isso, Para caderninho de caligrafia, tudo isso. Cara, imagina, tudo isso. Você tinha que ficar o tempo ali. Tudo isso criava estratégias para você fazer aquilo, para você conectar essas áreas e produzir esse comportamento. Né? Então, se não tem exigência, óbvio, a gente vai ter menos desenvolvimento otimizar nessas áreas. Agora, não sei se foi essa a tua pergunta, assim, para que serve isso? Cara, no nosso dia a dia serve para várias coisas, né? Serve desde para você fazer um desenho efetivamente, né? Ter uma dimensão de espaço, como que você vai colocar, arrumar as coisas na tua casa, consertar alguma peça, montar alguma coisa, montar um móvel. Os móveis agora vêm tudo desmontados, né? Você tem que ir lá montar. Quem monta móvel sabe o problema. Montar quebra-cabeça. Pô, eu Né, adoro. cara? Cubo mágico. Cubo mágico. Então, tudo isso são habilidades que você desenvolve. Para que você monta o cubo mágico? Qual é o objetivo de montar o cubo mágico? Distração. Distração, mas você tem um ganho cognitivo com isso. Certo? O cubo mágico, depois que você entende a lógica dele, daí você monta. Os caras que montam com o olho fechado. Já viu? Eu faço em Cara? 3 minutos. Você Então, tá vendo? é Pô, isso. da hora. Aí você imagina agora num contexto onde a gente está cada vez migrando mais para o TikTok, mídias de recompensa Curtado. rápida e pouco esforço envolvido. Eventualmente você começa a atrofiar esses tipos de regiões envolvidas com fazer uma tarefa que demore um tempo para você obter aquela recompensa daquela tarefa ou reforço. É tipo um cara da pré-história fazendo fogo. 6 horas girando um palitinho, com fome e cansado pra caralho. É Hoje legal, a gente faz assim. é legal você falar isso, porque eu sempre falo isso, eu digo assim, velho, o transtorno de déficit de atenção a gente tem porque a gente nunca teve que acender fogo sem fósforo. Cara. Cara, imagina no Sim, ambiente é obrigado a ser úmido, focado, senão tu imagina morre. no ambiente amazônico, úmido, totalmente úmido, toda a madeira molhada, você tem que fazer fogo. Quantas horas de planejamento, de busca, de madeira, de organização para você conseguir fazer fogo? Se tu for TDAH, tu já morre ali, já não passa Ah, já situação. não tava mais. Cara, é muito louco assim, mas eu não sei exatamente como que vai ser a acessibilidade ao metaverso, não sei quais os novos aplicativos que vão começando a surgir. O Instagram hoje, por exemplo, ele já valoriza mais quando você aparece e está se tornando cada vez mais uma mídia de vídeo, né? Então, se você posta hoje post normal, não alcança quase nada, cara. Eles estão derrubando todos os alcances, está virando cada vez mais uma mídia de Mas vídeo. eles estão derrubando ou a audiência está derrubando? O algoritmo não Eu acho que alcança é o mesmo, né, próprio cara? O algoritmo. algoritmo não alcança.
Tipo, o seu Reels alcançou 1 milhão de pessoas. Cara, um post seu nunca vai alcançar esse número de views. Um post escrito. Mas isso, tipo assim, eu não sei até que ponto é culpa do algoritmo, porque o algoritmo, ele tá tentando se otimizar pra dar pras pessoas mais do que o que elas querem. O Fermento tem um problema com a culpa, né? Você tem que trabalhar isso daí, trabalhar cara. essa Tem que questão com a trabalhar essa culpa. questão da terapia. Tudo você quer botar culpa em alguém, né? Culpa em alguém. Não, mas é que, tipo assim, o algoritmo, ele Não, eu entendi o que você quer dizer. otimizar. Ó, quando eu faço às vezes uns experimentos no Instagram, o pessoal nem sabe, mas eu faço. Esses dias eu postei o mesmo post com o mesmo conteúdo, com 2 imagens diferentes. Numa imagem eu coloquei um pouco mais de informação, que demandaria um tempo a maior para a pessoa ler, e na outra imagem eu botei poucas palavras, mas a legenda era a mesma. Cara, foi totalmente diferente o comportamento, a resposta das pessoas frente àqueles 2 estímulos. O estímulo que estava mais carregado e que demandava um pouco mais de esforço, ninguém curtiu, cara. Ninguém curtiu. O outro post que era... O conteúdo era igual, mas tinha uma capa muito mais fácil de ler e muito mais fácil muito impactante, teve muito mais curtido. Tipo, quadro, As pessoas quinto. querem essa coisa rápida. Pô, mas falando do Por isso que blog algoritmo, não existe mais, blog Os morreu. caras querem... Mas é você que sabe disso. Você não vai daí dar a volta do retorno. Cara, você faz isso na vida real. E é o tempo todo. É assim que funciona. Por isso que você passa o sinal vermelho. Yeah.